Bom dia, bem-vindos à segunda temporada do programa Checkmate. Este primeiro programa desta segunda temporada vai começar no Concelho de Benavente. Dar as boas-vindas ao nosso painel. Espero que tenham descansado neste período para agora retomarmos mais um programa. Dar as boas-vindas ao Pedro Pereira, vereador do PS na Câmara Municipal de Benavente. Também ao Ricardo Oliveira, vereador do PSD na Câmara de Benavente, e ao vereador na Câmara de Benavente, Hélio Justino, da CDU. Espero que venham com vontade de começar esta segunda temporada do programa. E vamos já começar com o programa e por falar de um tema que tem vindo a ser abordado nestas últimas semanas e que tem a ver com um projeto que está previsto para o Concelho de Benavente e que de resto foi anunciado pela autarquia, que tem a ver com um grupo de origem canadiana que estará interessado então em instalar uma das maiores plantações mundiais de cannabis para fins medicinais numa herdade do Concelho de Benavente. O Instituto da Conservação da Natureza e Floresta já terá emitido o parecer favorável, mas condicionado a esta pretensão. Em causa foi anunciado um investimento que envolve uma herdade de cerca de 261 hectares e o projeto poderá criar meia centena de postos de trabalho. Eu vou começar pelo vereador Hélio Justino para explicar que investimento é este e de que forma é que este investimento se enquadra na legislação. Muito boa tarde. Antes de mais, é um privilégio estar de volta ao Checkmate. Cumprimento-vos à Marta, a toda a equipe, a todo o auditório, aos colegas vereadores aqui do painel. Dizer que preferíamos estar nos estúdios em Samora Correia, mas foi uma honra também conhecer estes estúdios da nossa rádio em Lisboa. Dizer que este é um projeto que é extremamente importante para o desenvolvimento do município. É um mega projeto, digamos assim. Não está ainda concretizado, depende do grupo investidor, um grande grupo económico canadiano, como muito bem referiu, mas no que diz respeito à Câmara Municipal, conseguimos, em tempo útil, diligenciar no sentido de tratar de todas as matérias para poder viabilizar no nosso município um investimento deste género, porque sabemos que este tipo de processos e este tipo de investimentos são muito concorridos por todo o país, todo o mundo, diria, porque, como a Marta muito bem disse, de facto, é um dos maiores investimentos da área que é possível vir para o nosso país e para o nosso município. Plantação de cannabis para fins medicinais, de facto um processo que envolve uma área de 261 hectares, estamos a falar de 15 hectares de estufas, estamos a falar de 7 hectares de pavilhões de apoio a estas plantações, isto numa fase inicial. Estamos a falar num limite até 500 postos de trabalho, que é extremamente importante para o desenvolvimento económico do nosso município. Há, de facto, também algo muito importante que é o grande volume desta produção será para exportação. Este projeto a ser implementado no nosso município pode depois arrastar outras mais-valias, como os laboratórios e outro tipo de equipamentos. Portanto, é de facto um mega projeto que nós queremos muito ter no nosso município e a Câmara tudo fez para que ele de facto se implemente. O que é que está pendente para este projeto avançar para já, em termos de legislação e de pareceres que possam ou não vir a ser emitidos? Há neste momento um pedido de informação prévia aprovado, ou seja, há um vínculo já, mas depois há naturalmente que um processo de licenciamento que é necessário ser desenrolado, que carece de pareceres de outras entidades, mas face à importância do investimento, nós não vislumbramos obstáculos de maior. Penso que o mais importante está feito e depois é a vontade dos investidores, porque, como referi, estes projetos têm muita procura. E nós fizemos o nosso trabalho para que ele se instale no nosso município. Ricardo Oliveira, relativamente a este projeto, o que é que lhe parece este tipo de investimento para o Concelho de Benavente? Como é que vê? Mais queria cumprimentar a Marta e também os meus colegas vereadores
É de facto um gosto voltarmos a estes debates que tiveram aqui um interregno de alguns meses, certamente com esta vontade de tentarmos, no fundo, esclarecer aquilo que são as nossas opiniões e as nossas posições enquanto autarcas locais no concelho de Benavente. Relativamente a este projeto que foi anunciado, ele ainda não existe. Em abono da verdade, ele ainda não existe. E, portanto, aquilo que existe é uma intenção manifestada, que também foi manifestada a outros municípios, portanto, há vários municípios a concorrer para a captação deste investimento, um investimento, de facto, de uns milhões de euros, mas ele ainda não é uma realidade, nem tampouco tem projeto entrado na Câmara Municipal. E, portanto, eu, quanto a mim, trataria este assunto com mais algum recato, porque a ideia que a Câmara pretende passar através dos eleitos da CDU é que, de facto, conseguiu captar para o município um investimento que vai criar 500 postos de trabalho, quando isso ainda não aconteceu. Mas não foi a atividade do município que fez esta empresa ou este grupo canadiano interessar-se pelo município de Benavente. Foram outros fatores externos e de localização estratégica e que têm que ver com o terreno que proporcionaram esse interesse. E não a ação, como temos referido tantas vezes, porque a ação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Benavente fica mais uma vez sempre a desejar quando diz respeito à captação de investimentos para o município. Mas interessa haver do PSD um tipo de investimento desses caso se venha a concretizar? Nós temos que olhar sempre para estas coisas com alguma cautela e responsabilidade. E, de facto, a plantação de cannabis para fins medicinais, que é disso que se trata, é uma realidade em todo o mundo. Não é uma realidade só em Portugal, onde já existe noutros concelhos. E, portanto, tudo aquilo que seja investimento que traga valor para o nosso município e aqui a concretizar-se, porque nada está certo, nem há sequer, volto a dizer, um projeto entrado na Câmara, a concretizar-se, prevê a concretização de cerca de meio milhar de postos de trabalho. E, portanto, 500 postos de trabalho, que será trabalho das mais variadas áreas, tanto quanto pude conhecer deste tipo de investimentos noutras regiões do país e até do mundo. Portanto, estamos a falar de vários tipos de profissões dentro deste investimento, umas mais qualificadas que outras, mas serão certamente postos de trabalho importantes para o município e, de facto, um investimento desta envergadura, que seria o maior da Península Ibérica, era, de facto, importante, na nossa opinião, para o município. Agora, o que nós tememos é que isto não passe só de um simples anúncio e aqui de um alimentar de expectativas junto da população, porque perante as pessoas e perante a imprensa, havendo sempre quem possa aqui fazer algum tipo de confusão entre aquilo que é de facto a cannabis que se ouve falar, que é um consumo de droga, não é? E que é utilizada para esses fins, e aquilo que é uma utilização que a medicina faz, legislada e regulada pela lei e, portanto, que é perfeitamente legítima e que ajuda muitas pessoas que estão em sofrimento. Vamos entretanto, avançar também. O PS, aliás, o Pedro Pereira, em concreto, já tinha levantado algumas questões face a este tipo de investimento para o Conselho, dizendo, nomeadamente, que estes seriam 500 postos de trabalho, mas não seria mão de obra qualificada, e penso até que o PS chegou a votar contra esta intenção na Câmara. Corrige-me se for assim, mas como é que o PS vê este projeto? O PS absteve-se na votação. Abstenção, exato. Optou pela abstenção, o PSD votou a favor e a CDU também. Pedro... De um parecer prévio de algo que ainda não existe. E, portanto, é que às vezes dá-se a ideia de que já existe um projeto, que vai acontecer, e isso, de facto, não corresponde à verdade. Mas caso venha a acontecer, ou para já, qual é a opinião do PS relativamente a esta possibilidade? Vou cumprimentar a senhora jornalista, Marta Carvalhal, os meus colegas vereadores da CDU e do PSD, e os ouvintes, quer no canal YouTube, quer na MEL,
quer em 90 e na nós, quer em 91.4 através da Rádio Íris. Relativamente a este tipo de investimento, nós, em termos gerais, somos a favor para fins medicinais, sobretudo pela importância que tem no tratamento de algumas doenças oncológicas, de cancro, e, portanto, somos sensíveis a que haja plantações que se destinem a esta finalidade. Lamentamos, e é aqui que temos algumas reservas, é que este anúncio de investimento não seja para já acompanhado do anúncio de laboratórios farmacêuticos para produzir os comprimidos para tratar determinado tipo de doenças. Esse tipo de laboratórios permitiria atrair mão de obra qualificada e científica e poderia o Concelho de Benavente ser um polo científico nesta matéria em Portugal. Não acontecendo isso e a intenção manifestada sendo apenas para plantação e secagem e posterior transporte, os laboratórios vão ficar fora do município de Benavente ou noutros municípios de Portugal ou até no estrangeiro. E é isso que lamentamos. E temos reservas relativamente a esse anúncio precipitado de que isto poderá dar origem a 500 postos de trabalho, que me parece exagerado à partida. Não há nada sustentável que prove que esses valores e esses números são reais. Aliás, nem sequer há projeto, como disse o vereador do PSD, e chama a atenção para outra nota importante, que este tipo de empresas que estão cotadas em bolsa até em Wall Street, estas empresas canadianas, muitas vezes ganham milhões com a especulação. E só por si o anúncio deste tipo de investimentos conseguem trazer para eles retorno financeiro e muitas vezes esses investimentos acabam por não se concretizar. Isto já aconteceu e, portanto, temos reservas. Vamos esperar, vamos acompanhar para ver. Outra realidade que pode surgir, que é um senão, é que muitas vezes a mão de obra para trabalhar neste tipo de plantações são pessoas oriundas de outros países, nomeadamente do Nepal. São nepaleses. Isso acontece noutros sítios e, portanto, nós questionamos e deixamos para a reflexão da população do município se queremos ser conhecidos no município de Benavente pela excelência do arroz carolino ou se queremos ser conhecidos também pelas plantações de cannabis. Esta acho que é uma matéria importante porque não é só o dinheiro que importa, importa defender a identidade de um município e saber para onde é que queremos caminhar. Se isto realmente será assim um Eldorado, como nos fazem querer os elementos da CDU, um pouco influenciados, obviamente, pelos investidores que querem que este investimento seja anunciado para já e que depois, eventualmente, esperemos que seja concretizado. Agora, também não é verdade que exista assim tanta concorrência em todos os municípios. Haverá alguns que estarão interessados. Por exemplo, há municípios... Mas ainda não se ouviu falar de mais nenhum para já. Um município que eu conheço também muito bem, de Alenquer, que não está muito, nem minimamente interessado neste tipo de investimento, porque apostou noutras áreas, como o vinho, por exemplo, e, portanto, são opções estratégicas. Para finalizar, este investimento pode conotar Benavente com uma certa imagem, caso se venha a concretizar, tal como referiu o Pedro Pereira, e explicar também a questão se é verdade que há outros municípios também interessados neste projeto e que ainda não está nada bem definido ainda. Pois bem, os colegas vereadores fazem o seu papel, não é? E procuram encontrar sempre algo negativo naquilo que eu penso que é muito positivo. A procura do nosso município. Falamos de coisas reais, não? Eu penso que a procura do nosso município, portanto, não foi... Tudo o que dizemos é negativo. Não foi a CDU ou o Executivo da Câmara, nem o Presidente da Câmara, que transmitiu que isto já era uma realidade. Pelo contrário, eu comecei por dizer que, de facto,
É uma intenção, mas essa intenção é muito boa, não é? Porque é de facto um mega projeto e que estamos a falar de cannabis para fins medicinais exclusivamente, portanto que não haja nenhum equívoco. Os senhores vereadores estão a fazer alguma futurologia, mas neste momento temos que falar apenas do concreto. E o concreto é que há uma intenção verdadeira que pode concretizar-se ou não. E aquilo que dependia de nós, da nossa ação, procurámos ser, de facto, o mais ligeiros possível para poder atrair e concretizar esse investimento que eu acho que, do ponto de vista do desenvolvimento económico, não tem a menor dúvida que é de extrema importância, não é só para o nosso município, é para o nosso país. Um investimento desta ordem é importante para Portugal. Vamos ver então depois como é que se vai desenrolar este processo. Vamos, entretanto, mudar de assunto. Outro dos assuntos mais sensíveis e que foi levantado por um município e que, enfim, foi abordado nas últimas reuniões de Câmara tem a ver com o município que terá feito uma denúncia contra o Presidente da Câmara, Carlos Coutinho, alegadamente referindo que os anexos da casa do Presidente da Câmara estão ilegais e que não foram pagas taxas durante 20 anos relativamente aos anexos da habitação do Presidente da Câmara. Eu vou começar pelo Pedro Pereira, que foi um dos mais críticos relativamente a esta situação, inclusive através das redes sociais postou alguns dados relativamente a este processo. Pedro, enfim, isto foi uma denúncia do município, a análise também foi feita em reunião de Câmara. Que comentário é que há a fazer a este processo e como é que o PS também vai acompanhar esta situação? Bom, há um provérbio que define bem aquilo que se está a passar. A mulher de César não basta parecer ser séria, é preciso sê-lo efetivamente. E durante muitas reuniões de Câmara, lamento, mas esta é a verdade, o Sr. Presidente autoelogiou-se, dizendo que era um cidadão exemplar, que o percurso dele falava por si, deu bastante, ou tentou dar lições de moral e de ética e de respeito para com a instituição Câmara Municipal de Benavente. E, portanto, isto vem apanhar muitas pessoas que confiaram na CDU e no Presidente Carlos Coutinho de surpresa, porque, de facto, não estavam à espera, já sabiam que ele não executa muitas das coisas que promete, que não há obra digna de registro, mas não estavam à espera de uma situação destas. Eu próprio fui surpreendido com um envelope, carta, como todos os vereadores, na mesa da reunião de Câmara, mas notava-se que quem escreveu sabia aquilo que estava a dizer. E, portanto, nós ficámos curiosos e cumpre-nos, como o município exigiu, apurar toda a verdade. Foi isso que fizemos e quem exerce cargos públicos deve ser assim, deve pugnar pela honestidade, pela transparência e, sobretudo, deve dar o exemplo. Eu pergunto, provado que está, porque nós consultámos o processo de licenciamento dos anexos da casa do Sr. Presidente e o processo dos anexos está em nome dele. Foi ele que assinou todas as declarações e documentos. Foi ele que pagou toda a documentação, só não pagou, nem licenciou, nem apresentou o devido projeto para o salão de festas e de petiscos que tem em anexo, porque ele, de facto, não está licenciado. E, portanto, o Sr. Presidente foi apanhado, digamos assim, por esta denúncia que se comprovou e não tem, neste momento, moral, a nosso ver, para exigir à população do município de Benavente que legalize as suas casas, que legalize os seus anexos, que legalize e pague qualquer tipo de taxas. Porque aquilo que se ouve já no município de Benavente é que as pessoas também querem o mesmo tratamento e, portanto, que não acham que devam pagar, nem devam licenciar determinado tipo de projetos, porque o Sr. Presidente também não o fez na totalidade. Isto levanta, para além da falta de confiança, a perda de moral, de ética, de capacidade política
para poder defender matérias importantes para o município, onde estejam em causa matérias de transparência e de seriedade, ninguém vai acreditar no atual Presidente. Eu, pessoalmente, e muitos, cada vez somos mais, não acreditamos na palavra do Presidente. Para além das promessas e anúncios não concretizados, disse-nos em 2 reuniões de Câmara anteriores que estava tudo bem, até foi apresentar os projetos da casa e dos anexos como se tivesse tudo correto. Não fosse os vereadores do PS pedirem o processo e visualizarem e consultarem, isto tudo teria passado em claro, com a conivência, pelo menos a omissão do vereador das obras particulares, que está aqui connosco, Hélio Justino, que foi vereador em 2001, 2005 e que volta a ser vereador. E, portanto, compreendo que quisessem esconder esta situação, que a quisessem omitir, mas acho que o Presidente tinha 2 coisas a fazer. A primeira é assumir que errou, dizer que vai repor a situação, legalizar, pagar as taxas, as multas devidas e depois isto em termos administrativos e financeiros. E ainda há as dívidas eventuais de contribuição autárquica e IMI às finanças, o que aumenta a gravidade. É admissão. As consequências políticas deste caso, que é isso que acontece a nível nacional, em todos os governos, a pressão começa a ser muita. O caso, quando não se consegue explicar e não se prova a seriedade e a transparência dos atos políticos ou das pessoas em causa, sejam ministros ou secretários de Estado, já tivemos imensos, e eles ou pediram admissão ou foram convidados a sair. E, portanto, essa é a consequência política normal. Ricardo Oliveira, relativamente a esta situação, o PSD considera também que o Presidente da Câmara se deve demitir. Como é que tem analisado também todo este processo e como é que recebeu esta carta deste município em cima no envelope, em cima de uma reunião com esta denúncia? Certo. Portanto, terá sido há 2 semanas atrás, de facto, tínhamos essa correspondência na nossa pasta e, portanto, com dados muito concretos relativamente a uma situação, uma denúncia de irregularidades naquilo que são os anexos da vivenda onde mora o Sr. Presidente da Câmara. E, de facto, custa um bocadinho a perceber, eu digo mesmo que é incompreensível, como é que alguém que desempenha funções autárquicas ao mais alto nível no nosso concelho, portanto é a principal figura, digamos assim, da política autárquica, porque é Presidente de Câmara, não é? Como é que alguém que está na Câmara Municipal há 20 anos, entrou pela primeira vez para vereador da Câmara Municipal em 1998, tendo, portanto, colocado o projeto à Câmara desses anexos em 97, portanto, um ano antes de entrar na Câmara Municipal, como é que alguém que assume funções de vereador a tempo inteiro pela CDU não sabe ou se esquece de que tem que colocar processos de alteração, se quiser fazer uma alteração, tem que colocar processos de licenciamento à Câmara e que o anexo também tem que ter uma licença de utilização. Isto é incompreensível. E mais ainda quando essa pessoa, vereadora a tempo inteiro da CDU, se torna posteriormente Presidente da Câmara Municipal. Mas é caso para demissão? Nós queremos aguardar pelo relatório da vistoria técnica que foi feita ao local. Porque, efetivamente, aquilo que é dito, muitas vezes depois não corresponde. Temos essa experiência da semana passada, que ainda é o que mais me choca. É que quando o Sr. Presidente traz à reunião da Câmara Municipal os projetos, os processos arquivados na Câmara daquilo que é a sua habitação e os anexos, a imagem que ele quer transparecer para a Câmara Municipal é de que estava tudo bem. Ele faz uma
uma explicação cronológica dos acontecimentos até 1997, quando constrói o anexo, e a mensagem que fica no final disso tudo é que está tudo bem. Tanto que sou eu que faço uma sugestão para que seja feita uma visita ao local por técnicos, uma vistoria técnica, e veja-se que até toda a Câmara Municipal, portanto todos os vereadores da CDU e o Presidente da Câmara ficaram indignadíssimos por eu estar a sugerir uma visita dos técnicos ao local, para no fundo confirmarem se o que está implantado no terreno corresponde ao projeto que estava na Câmara Municipal. E isto é, no fundo, tudo é mau, mas isto ainda é pior. É o querer enganar a Câmara Municipal, passando uma informação de que estaria tudo bem, e vimos a verificar, depois da visita dos técnicos ao local, de que não estava tudo bem. E o Sr. Presidente da Câmara Municipal, pela indignação mostrada na semana passada, quando eu fiz essa sugestão, aliás, eu disse mesmo que se fosse eu no lugar dele já teria pedido essa vistoria, eu lembro-me bem das expressões naquela sala de reuniões. Felizmente foi uma reunião privada, mas se fosse pública toda a gente teria percebido as expressões que foram feitas. E isto é o que pode haver de pior. Até é aceitável, eu até posso aceitar que, de facto, o Presidente da Câmara se possa ter esquecido de que precisa de cumprir a lei, conforme exige aos outros munícipes. Agora, vir à Câmara Municipal com os processos e querer dizer-nos que está tudo bem, sabendo que não está, isto tem uma palavra, que é a palavra enganar. O Sr. Presidente da Câmara Municipal quis que as coisas passassem por entre os pingos da chuva e pretendeu, no fundo, enganar aqui os membros da Câmara Municipal. Não sei, queria só terminar com isto, não sei se efetivamente o Sr. Vereador, com os pelouros atribuídos das obras particulares, teria ou não conhecimento desta situação. Ele poderá dizer, possivelmente não teria. Agora, a responsabilidade é do Presidente da Câmara Municipal, porque agora querem desvalorizar este processo, dizendo que é um simples processo administrativo. Mas o processo também é político. Aliás, se fosse um simples processo administrativo, a visita dos técnicos ao local se calhar não teria sido acompanhada pelo vereador, o que também não deixa de ser uma coisa estranha, o vereador com o pelouro das obras particulares acompanhar uma vistoria técnica, quando o que se pretende desta vistoria técnica é que os técnicos, que são funcionários da Câmara Municipal, arquitetos, engenheiros, possam estar à vontade para avaliar tudo aquilo que há para avaliar, sem qualquer condicionalismo. Como sempre fazem, não é? Eu penso que sempre faz e que deve ser feito. E, portanto, isto é também um processo político. E o PSD reserva-se o direito de tirar ilações políticas deste processo depois de ver o relatório da vistoria técnica. Porque é esse relatório, que foi prometido o seu agendamento para a próxima reunião de Câmara, que nos vai dizer com toda a certeza e com todos os pormenores o que é que está, de facto, mal e o que é que está bem. Hélio, este ponto foi então agendado, ou irá ser agendado e discutido na próxima reunião de Câmara. No entanto, o Hélio já disse que mantém total confiança no Presidente da Autarquia, mas não acha que, de certa forma, este pode manchar um pouco a imagem de um Presidente de Câmara, um caso deste género? Claro que é uma questão delicada, pelo facto de ser um cidadão que é o Presidente da Câmara Municipal. Também, claro, que ele é a pessoa mais incomodada e que mais lamenta esta situação e, naturalmente, se isto acontecesse de uma forma voluntária, era uma questão que o Presidente da Câmara já teria resolvido há muito tempo, porque é de fácil resolução. Naturalmente que a oposição procura explorar este tipo de situações, isso é lógico, normal. Mas o que é que temos aqui? Temos alguém que quem convive com ele diariamente, quem trabalha com ele diariamente, tem total confiança, porque é uma pessoa séria, dedicada ao município, um trabalhador excepcional, e portanto não há a menor dúvida em relação ao homem Carlos Coutinho, que é também o Presidente da Câmara Municipal de Benavente nesse aspecto. Isto resulta de facto de uma situação involuntária, portanto eu acredito naquilo que o Presidente da Câmara transmite. É um processo que remonta aos anos 90, a construção da casa foi feita pelos pais,
O pai do seu presidente é pedreiro, ele próprio construiu, todo o procedimento administrativo foi tratado pelos seus pais e depois, uns anos mais tarde, surge a questão Isso não é verdade, Sr. Vereador. No processo só estão as assinaturas do Presidente da Câmara, Carlos Eu não Pinto o Coutinho. interrompi, Mas eu diga, não o diga a interrompi. verdade, não seja mais um enganar a Eu população. não o interrompi e agradeço que não me interrompa. Depois da minha explicação, Muito o senhor bem. pede a palavra Vamos e diz continuar aquilo que então. entende. Muito bem. Porque o senhor não sabe o que é que eu vou dizer. Muito bem. Ou seja, é um processo que inicialmente foi conduzido pelos pais do vereador Carlos Coutinho, quer em termos burocráticos, aliás, o processo da construção da casa está no nome da sua mãe, quer depois a construção propriamente dita. Há um processo, ainda em nome da mãe, para a construção de anexos de 93-94, que depois acaba por caducar, porque os anexos não foram construídos naquela altura, e em 97 surge, já em nome do cidadão Carlos António Pinto Coutinho, de facto, um novo processo para a construção dos referidos anexos. E esses anexos foi levantada a licença de construção, portanto o processo decorreu normalmente. Foi levantada a licença de construção, foi aprovado, foi levantada a licença de construção, foram pagas as respectivas taxas, portanto, tudo dentro daquilo que é a legalidade. E, portanto, quando se tenta transmitir que o Presidente da Câmara cometeu uma grande ilegalidade, construiu à margem de tudo e de todos. Não. Construiu de acordo com uma licença de construção que tinha. Quais são os problemas que existem aqui? Não chegou a ser requerida a licença de utilização e, portanto, relativamente a isto, dizer que o Sr. Presidente da Câmara transmite que, apesar das assinaturas nos requerimentos serem suas, não foi ele que tratou desta burocracia e transmitiu também que a caligrafia, dos requerimentos que o Sr. Vereador Pedro Pereira publicou ilegitimamente, portanto pediu para consultar os processos, foi facultada a consulta dos processos e depois de uma forma inconcebível, eu diria, fotografou os processos e publicou nas redes sociais. Você estava lá e não me viu fotografar. Quem é que lhe garante isso? Só estavam 3 pessoas na sala. Você fez da gente da PIDE em plena democracia. Não. Para além de acompanhar os técnicos na vistoria, acompanhou os vereadores da oposição no gabinete quando estávamos a consultar o processo. Prova aquilo que está a dizer, você estava lá. Então não minta à população, se faz favor. Que diligências neste momento... vamos continuar. Hélio, que diligências neste momento é que a Câmara está a tomar para acompanhar? Portanto, não há licença de utilização. A lei portuguesa não estipulou um prazo para que seja requerida a licença. O regulamento do município de Benavente também não prevê um prazo para que seja requerida a licença. Naturalmente que isto não desculpa... Mas sem licença o espaço não pode ser utilizado, não é? Naturalmente que isto não desculpa... Já devia estar até inutilizado, embargado. Naturalmente que isto não desculpa a situação, mas acaba por ser uma situação recorrente, sobretudo no que diz respeito a anexos, porque havendo uma licença de habitação, aquela licença acaba por ser secundária e não fazer falta para ter a eletricidade, para ter a água, para ter aquilo que é necessário. Surgem-nos muitas situações em que as pessoas, quando resolvem vender as suas moradias, é que descobrem que não têm licença de utilização de outras construções. Mas, como disse, isto não desculpa absolutamente nada. Estou a transmitir aquilo que é a realidade dos factos. Portanto, é uma situação involuntária, naturalmente, que tem este impacto, porque é o Presidente da Câmara. Não é um salão de festas, como se quer parecer, é um espaço humilde, naturalmente. Fazer aqui uma correção. O Presidente da Câmara, na reunião passada, não mostrou o processo e disse que estava tudo bem. Eu estive presente nessa reunião e, portanto, não foi isso que eu ouvi. O Sr. Presidente procurou explicar que a implantação que foi feita dos anexos foi aquela que estava projetada e tentou explicar o histórico do processo. E depois, a determinada altura, foi interrompido e não conseguiu concluir. Não foi interrompido. Não foi. Peço desculpa, foi interrompido. Não foi. Mas vamos nos centrar nas diligências que neste momento Mas houve indignação perante a sugestão de... Houve indignação? Já vou a essa parte. É impressionante como se encobrem uns aos outros. Isso é impressionante. Já vou a essa parte.
O senhor está a lidar com pessoas sérias. Tanto ladrão é aquele O senhor está a lidar com pessoas rouba sérias. como aquele que vê roubar. E disso não há nenhuma dúvida. Aqueles que connosco trabalham e têm trabalhado, aqueles que connosco trabalham e têm trabalhado diretamente, são pessoas, têm-nos como pessoas sérias. Naturalmente que os senhores podem levantar as dúvidas que entenderem, porque é da vossa conveniência. Agora, é importante transmitir aqui que não foi feita uma visita técnica por sugestão dos senhores vereadores e nós iríamos... Foi isso que aconteceu. Naturalmente que o principal interessado em que esta situação se esclareça é o senhor Presidente da Câmara, para o bem e para o mal. Ele é o principal interessado em esclarecer. Eu só tenho pena que os senhores não se importam, deixam-me concluir e depois pedem a palavra no final. o vereador Hélio Justino... o vereador à meia hora. Eu preciso de explicar. Muito bem. Muito rapidamente. Mas isso não foi o que aconteceu na reunião de Câmara. Temos também que avançar de tema. Deixe-me só concluir. Hélio, para terminar, eu pedi que se focasse na questão que diligências neste momento é que estão a ser Foi feita tomadas. uma visita técnica, a informação técnica... Tipo de coimas, não é? Será... O procedimento normal, é o procedimento normal. É o procedimento normal e será sugerido pelos técnicos, naturalmente, como com qualquer cidadão. Nem podia ser de outra forma. Percebe? Portanto, aqui não há ninguém a querer enganar ninguém, nem ninguém a querer encobrir nenhuma situação. Relativamente, não houve também na reunião de Câmara nenhuma indignação por se fazer uma visita técnica. Houve, e foi da minha parte, Não, toda a gente se indignou. Não, houve e foi da minha parte, houve um comentário, porque a determinada altura, já não sei qual dos senhores vereadores, mas a determinada altura foi sugerido que fosse feita uma visita por parte do Executivo da Câmara. Assim foi a só substituir uma visita técnica. Isso é que é inconcebível. Naturalmente que o vereador não vai, por norma, às visitas técnicas, já foi a 2 ou 3 ou 4, quando são situações excepcionais, e esta, porque envolvia, a questão que envolvia, porque envolvia o cidadão. Porque é também um processo político. Porque eu precisava de prestar esclarecimentos aos senhores, relatando a realidade dos factos e sendo o mais concreto possível na reunião de Câmara, acompanhei os seus técnicos. Mas é preciso ficar claro que o vereador Hélio não interfere, nem nunca interferiu no trabalho daquilo que são os técnicos da autarquia. Eles fazem livremente o seu trabalho. Muito rapidamente. Ainda temos vários temas para tratar. Ainda temos vários temas para tratar. O nosso tempo é curto, 1 minuto para cada um, para avançar. Apreciei bastante o esforço do vereador Hélio em defender o indefensável. Aliás, ele estava habituado, antes de ser político, a estar no tribunal a defender pessoas que cometiam crimes, né, e ilegalidades. E, portanto, sabe fazer esse papel e apreciei o esforço, a solidariedade, mas como até em jeito de conselho diria que o vereador Hélio, ao estar a defender tantas vezes o indefensável relativamente aos atos negativos do Presidente da Câmara, se está a envolver demasiado e a caminhar no mesmo caminho. E, portanto, é um alerta que eu deixo, nem devia de fazer. Mas vamos ter que avançar de tema. A cautela politicamente está a ir para o mesmo caminho, sem ter ele a responsabilidade direta disto. Não se preocupe o caminho que eu tomo. Mas, vamos finalizar este tema. Pedro, vamos ter que finalizar este tema. Só para terminar. Teve muito 20 rapidamente. anos, senhora jornalista, senhores ouvintes, 20 anos para legalizar o anexo. E não o fez. Porquê? Portanto, envolver os pais ainda se torna mais grave. E aí, tenho que o dizer, é grave do ponto de vista humano. Eu não consigo conceber que alguém idóneo, sério e honesto consiga incriminar os seus pais na atrapalhada ilegal que fez. Assinou tudo, pagou tudo e não sabia de nada, foi os pais que trataram de tudo. Há alguma coisa aqui que é inacreditável, que ninguém de bom senso, certamente, sério e honesto, vai acreditar nesta história. Isto faz-me lembrar o Ricardo Salgado, passo a comparação com larga distância, mas neste aspecto, que é a amnésia que estas pessoas sofrem quando são confrontadas com as suas trapalhadas e com as suas ilegalidades. E, portanto, envolver os pais é das coisas mais vis que eu já assisti a alguém em política. Já ouvi, desculparem-se, com amigos, com primos, mas com os pais, confesso que vamos ter de avançar, vamos ver como é que se vai desenrolar este processo, que certamente vamos trazê-lo aqui novamente, porque vai ser discutido na próxima
reunião de Câmara. Eu desde já sublinho aqui também que acho que era importante também para o programa ter aqui o Presidente da Câmara, Carlos Coutinho, após ou não o desenrolar deste processo, também para explicar um pouco algumas destas questões. Percebo também que o Hélio tem o papel, entre aspas, um pouco ingrato de falar algumas questões, mas pronto, fica aqui também este desafio ao Presidente da Câmara, eventualmente, o Presidente da Câmara não gosta muito para estar aqui no programa. Entretanto, vamos mudar de assunto. O Checkmate tem 55 minutos e, portanto, ainda há aqui uma ou duas questões que eu gostava de ouvir os vossos comentários. Uma delas tem a ver com uma situação que aconteceu em dezembro do ano passado, que teve a ver com uma batalha campal, e estas palavras foram do Presidente da Câmara, que ocorreram na zona da Quinta do Portão de Ferro e que envolveram dezenas de pessoas em Benavente. Conflitos que terão acontecido junto à discoteca Clube do Lago. Eu vou começar pelo Hélio para perguntar que diligências é que foram tomadas por parte da autarquia na sequência deste incidente e se realmente a Câmara também tem recebido queixas de algumas situações que podem acontecer em sequência de estarem ao pé deste estabelecimento, portanto, situações e conflitos que vão acontecendo na rua, eventualmente até muito barulho. Que diligências é que foram tomadas por parte do Executivo? Sim, de facto, têm-nos chegado algumas reclamações. Este incidente que aconteceu em dezembro, infelizmente, não foi o primeiro, foi o mais grave, foi o de maiores proporções, mas já tinham existido outros, sem que existissem incidentes, também já, por diversas vezes, tinham sido provocados alguns incómodos a altas horas da madrugada aos cidadãos que estão nas suas casas a descansar, provocados por clientes vindos deste espaço comercial. Portanto, naturalmente que estes espaços são importantes para a comunidade, mas estas questões e este tipo de incidentes devem estar afastados do funcionamento do Clube do Lago ou de outro espaço do género. Reuniram com o Presidente da Câmara Municipal, que tem acompanhado de mais perto este processo, reuniu com as forças de segurança, com os proprietários do espaço, no sentido de se encontrarem soluções para que não se repitam este tipo de incidentes e, portanto, toda a gente está sensibilizada para que no futuro se tomem medidas para evitar, de facto, problemas desta natureza. Mas poderá estar em causa o encerramento deste espaço? Num limite, quer dizer, nós o que temos aqui é um problema de ordem pública, não é? Ou seja, os incidentes acontecem na rua. Naturalmente que não podem estar desligados do funcionamento do espaço. Portanto, há aqui um nexo de causalidade. São os clientes deste espaço que depois, quando deixam, que provocam um determinado tipo de perturbações. Num limite, eu diria, portanto, não é isso que está colocado neste momento em cima da mesa, até porque estamos convictos que há outras soluções para resolver este tipo de problemas. Ricardo, relativamente a estes conflitos que ocorreram no mês de dezembro e algumas queixas da população por causa do barulho, como é que o PSD analisa estes casos que foram surgindo? E a atuação também da GNR, não é? Que, como todos sabemos, tem a falta de efetivos no Conselho. Eu já tive a oportunidade de reunir com alguns e conversar com alguns dos vizinhos da discoteca Clube do Lago, uma discoteca que funciona já há muitos anos naquela zona, na freguesia de Benavente, e que sabemos que tem feito de tudo para minimizar aquilo que são os ruídos e os incómodos causados pela própria discoteca e pelo seu funcionamento. E, portanto, nós estamos a falar de desacatos que ocorreram para lá dos portões do Clube do Lago. Dir-me-ão que poderão ser clientes, poderão ser, até podiam nem ser clientes do Clube do Lago. É um problema de ordem pública e é um problema que se tem acentuado, isso foi tema também na última reunião de Câmara, porque há um sentimento cada vez mais generalizado de insegurança nas populações do município de Benavente. De facto, consideramos que os efetivos existentes nos postos territoriais de Benavente e de Samora Correia da GNR são insuficientes para fazer face àquilo que são os problemas com os quais a população tem sido confrontada, não direi de alguns meses para cá, mas até de alguns anos para cá. Este problema não é novo.
Eu acho curioso o vereador Hélio Justino, portanto, colocar aqui a possibilidade de encerrar o Clube do Lago, quando todos nós sabemos que o problema não está diretamente ligado ao funcionamento do Clube do Lago. Está, sim, ligado a um conjunto de esforços que tem que ser feito também com as autoridades policiais, com o desinvestimento que tem sido feito naquilo que é a segurança e as forças de segurança no nosso país e com as quais também somos confrontados em Benavente e em Samora Correia. Portanto, das conversas que eu tenho tido com os vizinhos, ninguém pretende o encerramento daquele espaço, que é um espaço que, veja, nós no concelho de Benavente e até nas redondezas é a única discoteca existente. Toda a gente, há muita gente que gosta de frequentar aquele espaço e não é só gente nova, há pessoas de todas as idades. O ideal, sabendo nós que os problemas acontecem a partir, ali num intervalo horário, a partir de uma determinada hora, era importante que houvesse essa preocupação das forças de segurança que têm que efetivamente ser estimuladas pelo município, porque é um problema de ordem pública, a fazerem possivelmente rondas com mais intensidade naquela zona para dispersar as pessoas que vão saindo de uma noite de diversão. É isto que se exige e esta também é uma responsabilidade desta sensibilização do município. Agora, equacionar aqui o encerramento do Clube do Lago parece-me que é um exagero, ainda para mais quando temos um caso, Sr. Vereador, que é o caso do grab and go, porque os argumentos que aqui utilizou são de facto aqueles que estão a ser vividos também pela vizinhança do grab and go e sabe que esse processo arrasta-se já há mais de 2 anos. E a Câmara não lhe dá uma solução e, portanto, também advém ali do funcionamento de um estabelecimento. Eu não queria aqui misturar os temas, mas é só pelo argumentário utilizado. Ricardo. Vamos ter que ouvir também o Pedro sobre esta questão. Muito rapidamente, de que forma é que analisa estas discussões, estes conflitos que aconteceram ao pé da discoteca? Temos que garantir a segurança das pessoas que frequentam a discoteca, no espaço da discoteca e também à saída. Sabemos que quando saem estão em condições, alguns, não todos, alcoólicas diferentes de quando entram, não é? E a probabilidade de causar distúrbios ou no interior da discoteca, no desenrolar da noite, ou quando saem, é sempre maior. E, portanto, acho que uma boa vigilância, a Câmara poderia optar por ter vigilantes noturnos que fizessem a ronda em determinados sítios e que fizessem a ponte com a GNR para compensar alguma dificuldade de meios humanos e logísticos que a GNR tem no município de Benavente. Agora, penso que não devemos ser precipitados ao ponto de encerrar o único espaço noturno de diversão para jovens e não jovens que gostam de se divertir no seu concelho, que é sempre melhor do que terem que se deslocar para outros municípios para evitar acidentes de viação que muitas vezes acontecem à vinda da discoteca para casa. E, portanto, acho que a Câmara Municipal deve ter aqui um cuidado de reforçar a segurança, de apostar na prevenção, na sensibilização, na articulação com a GNR e com os proprietários e gestores do Clube do Lago, mas deve a todo o custo evitar o seu encerramento. É claro que as pessoas que vivem nas imediações são incomodadas por algum barulho e por alguns desacatos, mas também quero crer que são situações pontuais, que não são situações que ocorrem todos os fins de semana e, portanto, a GNR terá que fazer essa fiscalização para perceber se isto são situações recorrentes de ruído, de desacatos ou são situações também pontuais. Para terminar... Só muito rapidamente dizer que o vereador Ricardo quis passar a mensagem que a Câmara considera fechar o estabelecimento, e não foi nada disso que eu disse. Em última instância foi isso que equacionou. Acho que ouvimos todos. Eu disse que isso não é considerado neste momento, nem sequer faz sentido, e perante a pergunta da Marta,
se poderia acontecer, eu disse num limite, numa situação limite. Portanto, muito diferente daquilo que o senhor vereador transmitiu. Vamos passar para outro tema e será o último. Em 2018, isto foram dados divulgados pela NERSAN, foram criadas no Distrito de Santarém 1.155 empresas, um aumento de 17,98% em relação ao ano anterior. O ano de 2018 foi o que mais empresas criou desde 2014, com Santarém, Orem e também o Concelho de Benavente a serem aqueles concelhos com mais empresas criadas. Benavente criou em 2018 490 empresas. Eu vou começar pelo Ricardo Oliveira, que análise é que faz a estes números, pondo o Concelho de Benavente como o terceiro que mais empresas criou no ano de 2018. Nós sabemos que hoje em dia criar uma empresa é das coisas mais fáceis que existem. E é sempre um sinal positivo da economia de um país, o surgimento de empresas. Agora, era interessante também olhar para as empresas encerradas. Nós temos a tendência para olhar para as empresas que são criadas, mas depois temos do outro lado da balança as empresas que são encerradas. E um determinado número de empresas, e estando Benavente, como diz, no Distrito de Santarém, nesse ranking dos 3 municípios onde há mais criação de empresas, isto não significa que, de facto, a vida económica do município sofra alterações ou que melhore relativamente a esse aspecto. O que diz, os indicadores que nos dizem se as coisas estão melhores ou não, é, de facto, a sensibilidade que nós temos daquilo que é o posicionamento da nossa população e daquilo que é as expectativas, daquilo que são as expectativas criadas e que não são supridas com o surgimento destas empresas. E, portanto, nós continuamos a ter um município que, em vez de andar para a frente, anda para trás. Isto vê-se todos os dias. É visível a falta de ambição que a CDU tem para o Concelho de Benavente. Aliás, isto não é novidade nenhuma. Nós andamos na rua, ouvimos aquilo que as pessoas dizem. Confrontados com números, estes números esbarram na realidade. E a realidade é que as pessoas continuam, grande parte delas, a terem que sair do Concelho de Benavente para ir trabalhar. Nós temos centenas de pessoas todos os dias que saem do Concelho de Benavente para ir trabalhar para os concelhos de Salvaterra de Magos, Vila Franca de Xira, Lisboa, Carregado, Alenquer, neste caso, Alcochete, Montijo. São muitas as pessoas. E, portanto, ter um grande número de criação de empresas, pode ser muito bonito para os senhores autarcas da CDU poderem dizer, vejam bem, que há aqui muita empresa criada. É um dado importante, é certo, mas esse dado advém da persistência e da perseverança das pessoas empreendedoras, dos empresários que, no fundo, querem andar para a frente e querem ter o seu negócio. Não vem de uma ação concertada da Câmara Municipal. Há tantos municípios com incubadoras de empresas, Benavente tem 0. Há tantos municípios com incubadoras de startups, Benavente tem 0. Então, se as nossas zonas industriais estão ao abandono, cheias de ervas... Não vamos alargar muito mais o tema, até porque não há tempo, vamos nos focar apenas nesta análise. Mas eu estou-me a focar nisto. E, em resumo, quero dizer o seguinte... Destes números. O facto de Benavente, em 2018, estar nos 3 primeiros municípios com criação de mais empresas, não significa que a vida das pessoas esteja melhor. As pessoas continuam a ter que se deslocar para fora do município para terem trabalho digno, trabalho de qualidade, o trabalho que querem. Em Benavente, Samora Correia, Santo Estevão e Barrosa, então muito menos, não há, pura e simplesmente, criação de postos de trabalho que sejam significativos. Pedro, relativamente a estes números da NERSAN, da Associação Empresarial de Santarém. Se isto é assim com uma gestão CDU, eu direi que com uma gestão diferente e, sobretudo, o PS com outra proatividade seria ainda melhor. Não vamos esconder que é sempre bom termos mais empresas no município, assim elas não encerrem. É um dado positivo, cria emprego, que era um dos pontos mais frágeis do município de Benavente, era o elevado desemprego. Éramos, há bem pouco tempo, o 4º município do Distrito de Santarém com mais desemprego e, portanto, é sempre bom que estas empresas possam ajudar à criação de novos postos de trabalho, do aumento do volume de negócios, às exportações,
Agora, há aqui uma realidade que não podemos fugir. É que isto não é obra da Câmara Municipal, é sobretudo e principalmente, quase na sua totalidade, obra dos trabalhadores das empresas, dos empresários e dos investidores. O município de Benavente tem a felicidade de estar bem localizado, com vias de acessibilidade para o sul, para o norte do país e até para a Espanha, privilegiadas. Proximidade à área metropolitana de Lisboa. E isso, só por si, é um fator de atratividade para as empresas ali se localizarem. E aí, de facto, a Câmara pode ter, ao longo, não agora, mas ao longo de muitos anos de gestão do município, mérito no quê? Mérito nas escolas que ali se instalaram, que também ajuda a que os funcionários possam ter ali, eventualmente, a sua vida e os seus filhos andarem a frequentar a escola. Se tivermos boas condições de saúde, isso também ajuda, mas depois temos um fator muito negativo para a competitividade, que é a ausência de transportes em variedade não e em podemos qualidade. alargar muito mais no tema, Hélio. Para terminar o programa deste sábado, que análise é que a Câmara faz a estes números e como é que vem também esta criação de empresas, este número de criação de empresas? Um comentário primeiro à intervenção dos senhores vereadores, porque para eles o que é mau é a responsabilidade da Câmara, mesmo quando não é. Há bocado falávamos das questões de segurança e vou dar um exemplo concreto. O único benefício que consta da lei que Samora Correia, quando foi levada à cidade, poderia beneficiar, é o único que consta da lei, é ou uma esquadra da PSP, ou então, caso já tenha GNR, o posto devia de ser dotado de 40 efetivos no mínimo. É o único benefício que consta da lei. E ainda não foi cumprido. E Almeirim, que já é cidade há muito mais tempo, também só tem 20 e poucos agentes. Portanto, o Governo é que não cumpre. Os senhores quiseram uma cidade pequenina, o Governo é que não cumpre com as suas responsabilidades. Mas o que é mau, cai tudo em cima da Câmara, até esta questão da segurança. O que é bom, cai do céu e a Câmara não tem nenhuma responsabilidade. De facto, não é assim. A Câmara seguramente tem responsabilidade. Temos um município atrativo. Não é de agora. Estes números e o facto de estarmos no top do distrito não é de agora, é de há muitos anos. Felizmente conseguimos manter esse patamar. As empresas criadas refletem-se também numa outra situação e estes dados é que devemos considerar. Há 3, 4 anos atrás tínhamos um volume de negócios das empresas do nosso município na ordem dos 700 milhões e hoje temos um volume que ultrapassa os 1.000 milhões de euros, sendo que 20 a 25% são relativos à exportação. Que são relativos à exportação e, portanto, naturalmente, que nos orgulhamos muito destes números e no que diz respeito à gestão da Câmara, com certeza que fazemos tudo, como aquilo que eu referi há pouco naquele investimento, o mega investimento da cannabis, como noutros investimentos, fazemos tudo para que conseguir atrair e integrar no nosso município. As pessoas estão um bocadinho cansadas do anúncio de mega investimentos, que depois não se concretizam. Vamos mais um minutinho para terminar, Hélio. Temos mesmo que terminar o programa. Dizer apenas que este crescimento... Mas muitas dessas empresas não pagam impostos em Benavente. Dizer apenas... Têm as suas sedes noutros municípios. Felizmente, muitas pagam. Dizer apenas que não é só neste aspecto que crescemos. Quando o país está a perder população, nós continuamos a aumentar a nossa população e, portanto, no final de 2017, a população no nosso município já ultrapassava mais de 30 mil pessoas. Portanto, continuamos em crescimento e é isso que procuramos, naturalmente, manter para o futuro. Muito obrigada, meus senhores. Vamos ter que terminar mesmo. Não há 30 segundos, mas aproveito para dizer, não sei se sabem, nós entramos no ano do porco, por isso as comemorações, isto diz respeito ao Ano Novo Chinês, as comemorações do Ano Novo Chinês vão decorrer este sábado e domingo na Alameda e, portanto, vários espetáculos fazem parte desta iniciativa. Já agora também desejo bom Ano do Porco aos senhores comentadores e que o Ano do Porco também traga boa sorte aqui para o Checkmate e espero vê-los em breve. Daqui a um mês, mais ou menos. Terminamos com arroz carolino. com arroz carolino das Ilhas Ribatejanas.
Terminamos então a edição do Checkmate deste sábado. Começámos hoje com a segunda temporada do programa. A recordar-se que o Checkmate pode ser acompanhado através das redes sociais, nomeadamente através do Facebook, onde pode colocar as suas questões. Estamos também no canal da Iris FM no YouTube e estamos também no canal U258 da Mel e 245 da Nós. Nós regressamos para a próxima semana. Boa tarde.